Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Qualquer pesquisa que for feita no Brasil e que inquirir em qualquer lugar, qualquer região, quais seriam os principais problemas ou as principais preocupações, os principais medos que a população brasileira tem, o item segurança apareceria como um dos principais, se não for o maior. Por quê? Porque nós vivemos, e não é de hoje, um cenário de violência. Muita gente diz que as estatísticas de violência ou de mortes e feridos ligados à violência correspondem a país de guerra, né? E boa parte dessa violência é perpetrada por pessoas muito jovens, né? Inclusive alguns até menores de idade, e por causa disso está aí no Congresso aquela discussão interminável sobre a redução da maioridade penal, né? Ou então mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. Enfim, a sociedade está se debruçando e refletindo a respeito do que fazer, pelo menos do ponto de vista jurídico e legal, acerca da violência. Agora, de quem é a maior responsabilidade pelo índice tão grande de delinquência juvenil que nós vemos hoje no país? Em outros lugares do mundo, a violência tem cores e idades maiores, né? Tem cores diferentes, tem aspectos diferentes. No Brasil, parece que desde muito cedo a criança e depois o adolescente são quase que, sei lá, atraídos ou hipnotizados ou de alguma forma seduzidos para uma vida de crimes. A gente tem assistido aqui no Vejam Só o depoimento de pessoas que trabalham e trabalharam com as associações que cuidam de menores infratores, e todas essas pessoas são unânimes em dizer que boa parte delas tem orgulho de pertencerem já a facções criminosas, já anseiam por uma vida de crime, sabendo que a vida delas não vai passar muito dos 20 anos de idade. Enfim, é um cenário absolutamente trágico e que aparentemente não traz esperança nenhuma. Como é que nós vamos mudar o futuro se nossas crianças e jovens já vêm ao mundo com essa perspectiva? Pois é, eu acho que um bom começo para uma reflexão em termos de mudado é de quem é a responsabilidade maior, de quem é a culpa maior, quem é o maior culpado pela delinquência juvenil que a gente assiste hoje no Brasil? Quem é? Porque aí a gente pode punir ou remover essa causa, né? Punir a pessoa ou as pessoas, remover essa causa e assim, quem sabe a gente pode pensar num futuro mais glorioso para a juventude e para a sociedade brasileira. Está no ar o Vejam Só. Olá, como é bom estar aqui e você aí, né, nos assistindo. É tão bom saber que tem gente que curte o programa Vejam Só. Agradeço muito o carinho da sua audiência e quero te mandar um presente, né? Eu vou sortear esse presente entre aqueles que participarem do programa de hoje, e a participação é feita por médio da internet. Você vai ao nosso site, a nossa página na internet é o vejamsó.com.br e vota na enquete. É isso que você tem que fazer. Daqui a pouquinho eu mostro a enquete, inclusive num formato mais bacana para você. Agora você vai conhecer os dois estreantes do programa, né, que vão discutir a questão conosco hoje. O primeiro é o Dr. Gustavo Costa. Ele é promotor de justiça em São Paulo e membro do movimento do Ministério Público Democrático, conhecido como MPD. Paz e graça, doutor Gustavo Costa, seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, muito obrigado, agradeço pelo convite para participar do programa. O MPD é algum tipo de partido político? Não, senhor. O Ministério Público Democrático é uma associação sem fins lucrativos e sem fins corporativos também, criada, o ano que vem já vai fazer 25 anos que foi criado, para servir aí de comunicação, de locução, de diálogo entre o Ministério Público e a sociedade, não é? Sociedade que é a destinatária do nosso trabalho, nós do Ministério Público.
Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado. Do outro lado, nós temos o Dr. Marcelo Brito Bianchi. Ele é membro da Igreja Assembleia de Deus, presbítero lá na Igreja Ministério Madureira e bacharel em Direito. Paz e graça, doutor Marcelo. Graça e paz. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui num programa tão ilustre referente a debates, né, que a gente acompanha, não é de hoje. Um programa bem interessante nos temas que surgem dentro da sociedade. A igreja lá do Ministério Madureira, que o irmão ministra como presbítero, onde fica? Em Osasco, Campo de Osasco, pastor Márcio Virginiano. Pode dar o endereço. Nós estamos na Gilson Nardoni Rodrigues, número 13, Jardim Bonança, Osasco. É perto do lugar onde ocorreu aquela chacina? Nós estamos em média 7 quilômetros ao redor da situação. Muito obrigado pela presença do Obrigado, senhor, pela oportunidade. A gente vai assistir agora a matéria que apresenta o tema e voltamos com a opinião desses convidados no Vejam Só. A sensação de insegurança no Brasil não é sem fundamento. Somos, de fato, um dos países mais violentos da América Latina. Os fatores que geram a violência no Brasil e em várias nações mundiais são dos mais diversos modelos. E há casos onde ela é gerada de forma pessoal, onde a própria pessoa constrói fatores que acabam resultando em situações violentas, como o desrespeito, o uso de drogas, a ambição e até mesmo o resultado da educação familiar. Circunstâncias refletem a conjuntura de uma nação, como quando há falta de empregos, fazendo assim uma busca desesperada para melhores condições de vida. A falta de investimento do Estado e o principal motivo para gerar a violência que vem abalando a história da humanidade é a desigualdade social. Vivemos numa sociedade consumista, onde a mesma está amparada pela mídia, que veicula uma necessidade material. Uma das formas encontradas pelos jovens das classes pobres da sociedade para atingir seus objetivos, baseados em estilos de vida e na vontade de possuir os bens de consumo mostrados pela mídia, é o crime. Sendo esse mundo a única alternativa para conseguir dinheiro. E sabemos que há muita facilidade de acesso às armas e às drogas que nos deixam com uma sensação de impunidade. Isso fortalece cada vez mais o mundo do crime. Mas afinal, o que você acredita ser a origem do crime? Por que alguns lugares, como o Brasil, reúnem mais pessoas dedicadas a infringir a lei? Por que em uma mesma população, algumas pessoas resolvem romper as regras, enquanto outras as obedecem? O programa dessa noite quer saber dos seus convidados quem é o maior culpado pela delinquência juvenil de hoje. Curioso? Vejam só. Isso aí, queremos saber dos convidados e de você também. E você se posiciona por meio do site do programa, da nossa página na internet, vejamsó.com.br. Vai lá, vota na enquete que você, inclusive, pode ganhar presentes por isso. Bem, estamos recebendo aqui, pela primeira vez no programa, o Dr. Gustavo Costa. Ele é promotor de justiça aqui no estado de São Paulo e membro do movimento do Ministério Público Democrático. Na sua primeira fala, Dr. Gustavo, como é que o senhor responderia à pergunta tema de hoje? Quem é o maior culpado pela delinquência juvenil? Éber, eu acredito que é um conjunto de fatores, né? Um pouco da sociedade, um pouco do Estado, grande parte a família, né? E por que eu falo família? Porque tanto na nossa Constituição Federal como no Estatuto da Criança e do Adolescente, é previsto ali que a criança e o adolescente eles têm direito à convivência familiar e comunitária, né? Isso é um direito positivado, previsto na lei, e é um direito que os menores não têm, né? É um direito que não lhes é garantido, muitas vezes muito cedo, né? Eles não têm essa referência familiar. Da mesma forma, o Estado, que também não cumpre determinações legais de garantir a esses menores a educação, a instrução, a informação, para que ela possa ter um horizonte, para que ela possa ter uma visão de futuro, ter uma perspectiva de vida e não precise partir para a criminalidade e não seja cooptada por criminosos já
mais experientes, mais antigos, que acabam, de fato, se aproveitando dessa fragilidade, digamos assim, do menor e o insere no mundo do crime. Depois eu tenho algumas perguntas para fazer para o senhor. Muito obrigado, doutor Gustavo. Agora o doutor Marcelo Brito Bianchi, que inclusive está se habilitando como operador do direito, né, como vocês gostam de falar, né? Ele é bacharel em direito e é presbítero da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Como é que o senhor vê essa questão? Para o senhor, quem é o maior culpado da delinquência juvenil? Dentro de todos os fatores citados pelo nobre promotor, eu vou numa outra questão, a desumanização do ser humano. Onde o ser humano, para alguns, ser humanizado, precisa desumanizar outros. Com isso, o que acontece dentro da nossa sociedade? A parte mais frágil é que vai sofrer com as consequências daquilo que o Estado, que a família, que os órgãos públicos não dá de direito, que não dá as consequências vitais para que o jovem possa se desenvolver, buscar um futuro melhor, não importando a sua classe social. Desumanização? Desumanização do ser humano. Então tá, depois a gente vai ter que trocar isso em miúdos, como com certeza. A minha avó, tá? Muito bem. E você de casa? Vamos lá. Você vai para o vejamsó.com.br, o nosso endereço eletrônico, e vai responder a seguinte enquete do programa que está lá no site. A pergunta que aparece na enquete é a seguinte: quem é o maior culpado por esse problema? Primeira resposta, a sociedade. Depois, o delinquente. Terceiro, a família. Ou as fracas punições. E, finalmente, não sei ou nenhuma das anteriores. Tá aí, ó. Gostou da tela nova? Bacana, né? Fica bem claro. E você pode começar a discutir. Tem muita gente que assiste ao Vejam Só em companhia dos outros. Um vota numa, outro vota noutra. E a ideia é fazer a gente pensar e refletir no assunto. Votou na enquete, você se habilita para os sorteios que nós vamos fazer hoje. Hoje é o kit da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. A camiseta e a caneca. Olha a caneca do Vejam Só que todo mundo quer. E também tem a camiseta da Agrade. Bonita, estilosa, para deixar você muito bem na fita. Melhor ainda se você tornar-se um aluno ou uma aluna da Agrade, que é uma escola. Tem mais de 600 filiais esperando a sua matrícula. O curso está começando agora, né, para o segundo semestre. Todas as mais de 600 filiais têm o curso bíblico e você pode também fazer vários outros cursos, dependendo do lugar onde você está. Então, pega o telefone e amanhã, no horário comercial, você liga 0 operadora 11 3115 0819. 0 operadora 11 3115 0819. Se informa sobre o endereço mais próximo de você em qualquer lugar do Brasil e quais são os cursos, além do curso bíblico, que são oferecidos lá. Tem até curso de Libras. Manja? Libras. Língua Brasileira de Sinais, capelania, curso de música, inglês, espanhol, alemão, usando a Bíblia, né? Além do curso de teologia, de pós-graduação em teologia, uma infinidade de outros. Liga lá amanhã, tá? 3115-0819, São Paulo. Muito bem. Doutor Gustavo Costa, promotor de justiça, está aqui em São Paulo. Ele é promotor de justiça aqui em São Paulo e trabalha no Ministério Público Democrático. O promotor não é aquele que só acusa? Não. Na verdade, não? O promotor, tanto na área da infância e juventude quanto na área criminal, ele é o órgão acusatório, sem dúvida. Mas ele não tem uma obrigação legal de acusação, de acusar o réu ou o adolescente que está ali sendo acusado da prática de um ato infracional. Ele pode acusar se ele entender que há provas. Se ele entender que não há, ou se ele entender que há, mas que a punição deve ser eventualmente mais branda, ele pode assim se manifestar, pode requerer absolvição e pode postular aquilo que a consciência dele diz, né? A lei prevê essa possibilidade. Então aí a gente vai entrar numa área um pouco mais delicada, porque o assunto é complicado, né? Que é o seguinte, eu mesmo tenho repercutido aqui no programa a ideia de que, mesmo em São Paulo, apesar do clamor do governador por endurecimento do ECA, nem o ECA atual, que prevê 3 anos só e tal,
é cumprido. Nós vimos nas cenas da matéria de abertura da Jéssica o assassinato. Obviamente, a matéria omitiu a parte em que o jovem é morto, apesar de entregar o seu celular, na porta do seu condomínio, né? E o jovem infrator que tirou a vida do rapaz cumpriu menos de 2 anos, apesar de o ECA prever 3. E por causa desse crime, ou desse ato infracional, o governador de São Paulo foi a Brasília e pediu para mudarem o ECA, para aumentar para 8 anos e tal. Então, se nem aqui a gente cumpre o que já está estabelecido, como é que a gente vai resolver isso? O senhor tem toda a razão. Foi feito alguns promotores que atuam na área da infância aqui da capital, e eles verificaram que, se eu não estiver enganado, aproximadamente 70% dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação cumprem, em média, 9 meses de internação. Essa é a média, né, que esse estudo constatou. Agora, nós temos também que deixar isso claro, e eu acho isso importante para a sociedade, para o pessoal que está assistindo, é que o número de adolescentes que praticam crimes como esse que foi mostrado, latrocínios, homicídios, estupros, é um número menor de adolescentes que praticam esses atos, não é? Algo próximo aí de 5% a 7% de adolescentes que são acusados, que são condenados a medidas socioeducativas por esses atos. Os demais são, a grande maioria, crime de roubo, ato infracional equiparado ao crime de roubo, aproximadamente 45%, tráfico de drogas, aproximadamente 25%, 26% dos adolescentes internados, né? Então, são esses adolescentes que cumprem esse período aproximado de 9 meses de medida socioeducativa de internação, né? Acredito que esses crimes mais graves tenham um período maior, mas é o que o senhor falou, 3 anos é realmente difícil que o adolescente cumpra, né? Até porque há uma superlotação de adolescentes nas unidades da Fundação Casa, e há uma necessidade de que haja ali um rodízio, uma espécie de rodízio, para que os que estão entrando possam ter um atendimento um pouco mais adequado, e outros vão para a rua. E o que é pior, quando vão para a rua, quando vão para um regime de liberdade assistida, que é previsto no ECA, esse regime de liberdade assistida também eu diria, não funciona como deveria. O acompanhamento ele não é adequado, ele não é como deveria ser feito, para servir como uma continuidade do regime de restrição da liberdade, né? Também é muito deficiente, e também é talvez uma das causas com que nós ainda não estamos conseguindo retirar esses adolescentes desse mundo infracional. Beleza. Doutor Marcelo, o senhor falou em desumanização, e o senhor disse que essa seria uma das principais causas para o aumento da delinquência e para esse número estapafúrdio de violência praticada por jovens aqui no Brasil. Por quê? O que o senhor chama de desumanização? A perda da essência do ser humano. Isso acontece desde o Brasil colonial. Se nós pegar a história do Brasil, sempre o mais forte vai em cima do mais fraco. Isso é unânime. Nós pegamos na época dos índios, os jesuítas tentando canalizar. Se nós formos mais um pouco à frente, os seus senhores em cima dos seus escravos. Assim vem acontecendo sucessivamente até os dias de hoje. Se nós formos começar a falar quem é o culpado, se é a família, porque ela que está sofrendo mais com a perda da essência do ser humano. Porque ela não tem como prover aquilo que é de fato, o alimento para os seus filhos, não tem uma boa educação. Se nós pegarmos as crianças, não temos um sistema de creches no Brasil que consiga suportar toda essa demanda. Com isso, esse pai ou essa mãe, ele vai ter que trabalhar, e seus filhos vão ficar à mercê do quê? De uma sociedade de delinquência, na rua. 65%, se eu não me engano, no ano de 2011, foi comprovado que os jovens que cometiam atos infracionários eram de famílias desorganizadas. Famílias que não tinham uma estrutura plausível para manter seus filhos num sistema educacional, fora disso, manter para que eles não possam, melhor dizendo, entrar num sistema do crime. O que acontece? Platão ele tem uma frase muito interessante. O difícil é o equilíbrio entre o ter e o não ter.
Ou seja, ter em excesso e não ter. Esse equilíbrio que é difícil ter. Por quê? Pelo seguinte fato, o jovem de hoje, ele quer ter o celular, ele quer ter o tênis, ele quer ter o carro, mas ele não quer se submeter, talvez, a trabalhar, a estudar, ele quer que as coisas sejam de imediato. E não é assim que a sociedade responde. A sociedade responde principalmente para aqueles que estão numa classe emergente, que tem todo o direito de ser alguém, prefere ir para o lado do crime, que é mais fácil eu obter esses objetos do que eu ter que estudar, trabalhar para conseguir. Por isso que eu falo desumanização, a perda da essência do ser humano, que ele passa a ser um objeto. Mas essa causa não é muito filosófica? Mas, querendo ou não, dentro da sociedade que nós vivemos, é pura filosofia e sociologia. E como é que a gente muda isso? Aqui está o detalhe, com programas educacionais plausíveis que consiga pegar esse jovem da classe emergente, colocar em pé de igualdade com aquele que já está numa classe já favorecida, para que ele possa brigar de igualdade no momento difícil ou no momento que ele for disputar alguma coisa com aquele que vem estudando ou que já vem buscando um anseio social maior. Bom, eu tenho vários questionamentos para fazer para o senhor, daqui a pouco Fique à vontade. Né? Doutor Gustavo, explica para nós como é que funciona a questão quem é que controla. Eu vou explicar para o senhor o que eu quero dizer. Para os maiores, quem comanda a polícia e tal é a Secretaria de Segurança Pública. Perfeito. Para os menores de idade também? No momento ali da prisão em flagrante, da investigação e da apresentação ao judiciário, é a segurança pública que atua, né? Tanto que existem delegacias especializadas aqui na capital e etc. A partir do momento em que o adolescente vai cumprir a medida socioeducativa, seja em meio fechado, seja em meio aberto, quem cuida é a Fundação Casa, que é uma fundação pública, né, estadual, ocupada aí dessa incumbência de organizar e acompanhar as medidas socioeducativas. Tá. Então, a pergunta que eu ia fazer para o senhor, que eu sou ignorante disso daí, né? A pergunta que eu ia fazer para o senhor, então, vamos imaginar, né? Vamos sonhar aqui que aconteça o seguinte: o governador do estado de São Paulo está assistindo ao programa e ele gosta do senhor. Aí ele fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou nomear o doutor Gustavo Costa como, sei lá que nome eu daria, o sujeito que vou criar uma pasta, secretaria, lá sei eu o que é, mas esse sujeito vai reestruturar tudo que se refere a adolescente infrator no estado de São Paulo. E o orçamento que ele pediu, eu dou. Pronto, te deu carta branca e nomeou o senhor. No próximo bloco, quero que o senhor me diga quais seriam as suas 3 primeiras medidas nessa posição. Não, né? Sim. Para a gente poder imaginar quais seriam os caminhos práticos para a gente resolver essa questão do seu ponto de vista. O senhor que lida com isso todos os dias. Sim. E para o doutor Marcelo Brito-Bianchi, o filósofo de plantão aqui, né, eu queria lembrar ao senhor que nem sempre os jovens de classes mais favorecidas são tão bonzinhos. Quem tacou fogo no índio Galdino, acho que ele chamava Galdino, lá em Brasília, foi tudo filhinho de papai. Né? Quem uma empregada doméstica no Rio de Janeiro, poucos anos atrás, era só filhinho de papai. Né? E até onde eu sei, o pessoal que tacou fogo numa dentista aqui no ABC não era pobre miserável atrás de comida. E aí? Como é que o senhor responde aí? O que precisa mudar? Se o senhor fosse o nomeado do governador, o que é que o senhor faria, né, de diferente do doutor Gustavo Costa? A gente vai para o intervalo, volta já. Pensa também nessas respostas. A gente pode discutir junto. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência e indo para o momento mais legal do programa, do meu ponto de vista. Por quê? Porque é onde você aparece, né? Você é a pessoa mais importante do programa. É o Vejam Só, quem assiste é o Vejam Só. E se você ainda não fez o seu autorretrato, faça, tá? Porque vamos, no fim do ano, ter um sorteio aí legal, com prêmios muito bons, né? Se não me engano, tá aí
Um dos prêmios é uma semana viajando para a Groenlândia na companhia do João, o nosso produtor, João Vitor. Afinal de contas, é ele que põe as fotos toda noite. Você vai viajar para a Groenlândia com o João. Ai. E dezembro. Faz um frio lá, rapaz, você não tem noção. Bom, vamos ver a primeira foto. A primeira foto veio lá de Salvador, capital da terrinha. André Braga e Anderson Braga assistindo aqui, veja só, legal. Valeu, André e Anderson. São de Salvador, na Bahia. Da cidade de Caieiras, aqui na Grande São Paulo, o Bruno Soares. Aí, Brunão, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e um ósculo santo para todo o povo de Caieiras. Da capital federal, Brasília, o Egnaldo. De vez em quando o Egnaldo também, a gente lê os comentários que ele posta no site do programa, né? Valeu, Egnaldo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Gustavo e a Cris. Olha que casal bonito, né? Bacana, gostei. Lugar muito bonito, mas só que eles não disseram onde eles estão. Ô Gus, ou Cris, né? Faz outro autorretrato e identifica o lugar onde vocês moram e manda para nós aqui, tá? Assim você aumenta até a sua chance de ir no sorteio. De Aracaju, em Sergipe, a Ivane Almeida. Aliás, deixa eu mandar um ósculo santo muito especial para o povo de Aracaju, né, em Sergipe. Ontem, na sexta-feira, nós recebemos uma homenagem muito legal. O programa Vejam Só recebeu uma homenagem muito legal do Conselho de Ministros de lá. E ontem o pastor Wellington Santos, da Igreja Batista El Shaddai, né, esteve na minha igreja e fez uma outra homenagem. Então, Ivane, você é a portadora do ósculo santo para todo mundo de Aracaju e Sergipe, tá bom? E a última foto é de Santa Rosa, lá no Rio Grande do Sul. O pastor Danielson e a missionária Keila. E eu nem vou me atrever a ler sobre eles. É alguma coisa parecida com Warpechowski, né? Provavelmente é errado, mas tá bom. Danielson e o pastor Danielson e a missionária Keila de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Obrigado, viu, gente, pela audiência de vocês. Bom, no bloco anterior, a gente perguntou para o doutor Gustavo Costa, promotor de justiça de São Paulo, se ele fosse nomeado autoridade principal para pôr ordem na questão da violência cometida por menores de idade. O que ele faria em São Paulo? O senhor tem a palavra. Muito obrigado. Só uma correção, eu falei que a Fundação Casa cuida das medidas socioeducativas de meio aberto e fechado. É uma correção. Ela cuida das medidas de meio fechado. As medidas de meio aberto, segundo a lei da SINASE, é de responsabilidade dos municípios. Tá? Só uma correção. A prefeitura que faz isso? Os municípios que cuidam... A Fundação Casa não é do Estado? Sim, mas é exatamente aí que está a diferença. O Estado ele cuida das medidas de meio fechado. As medidas de meio aberto são feitas pelos municípios. Né? O sistema socioeducativo em meio aberto é de responsabilidade dos municípios. Né? E dizer que também que eu concordo 100% com o que o Dr. Marcelo disse, no sentido de que a desigualdade social, que ainda é muito grande no nosso país, é uma das causas da criminalidade. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, porque na Fundação Casa, da Fundação Casa da comarca de onde eu trabalho, de onde eu atuo, qualquer visita que nós façamos lá, nós fazemos visitas periódicas à Fundação Casa, não há, eu digo para o senhor que não há adolescentes da classe média para cima. Mas não há porque eles não são infratores ou porque eles conseguem escapar? Eu acredito que eles não são infratores. Não é que não há nenhum deles. Obviamente, o senhor disse aqui exemplos de adolescentes de classe média infratores. E podemos dizer que não tem. Tem, mas ainda é uma exceção da exceção, é uma exceção muito grande. A grande maioria dos adolescentes que cometem atos infracionais, principalmente os violentos, eles são das classes mais desfavorecidas. E conforme o Dr. Marcelo disse, de famílias desestruturadas, de famílias que não cumprem o seu papel. Como eu falei lá no começo, o adolescente, o menor, ele não tem a convivência familiar garantida. Né? Dados da Secretaria de Administração Penitenciária
embora seja dos adultos presos, mas é algo que nós podemos ter como parâmetro, mostram que 45% a 50% dos internos, dos presos nesse caso, não completaram isso, né? 45% a 50%. Mas a população brasileira, a estatística é semelhante. Sim, é impressionante. Eu concordo, mas se nós formos para as classes mais favorecidas, esse número ele diminui um pouco, né? Enfim, então eu concordo com ele. E o senhor perguntou então das medidas, né? O que o senhor fala? Eu acredito que... O governador está assistindo. Está me assistindo, né? Eu acredito que o investimento, aí não seria por parte do governador, mas eu tenho certeza que ele poderia auxiliar os municípios, é investir pesado nas medidas de meio aberto, né? Eu acredito, eu estou convicto de que as medidas em meio fechado, internação, elas devem ser reservadas somente para adolescentes que cometam atos infracionais violentos, verdadeiramente violentos, né? Ou para aquele multi-reincidente, que todas as outras medidas não serviram, para o qual todas as outras não serviram, aí uma medida em meio fechado talvez seja a única solução. Ou aquele que ainda que não seja reincidente, mas que pratica aí um homicídio, um latrocínio. Eu estou convicto de que o meio fechado, a internação em meio fechado, deve ficar reservada para esses adolescentes. Para adolescentes que não cometam atos infracionais violentos... O que são essas medidas? São medidas de liberdade assistida, onde nas quais profissionais da área da educação, da área da assistência social, da área da psicologia, acompanham a vida desse adolescente na escola, no trabalho, no seu meio social, junto à sua família, orientam, o ECA fala até de um orientador, uma pessoa que oriente esse adolescente a seguir o caminho correto, né? Existe também a prestação de serviço à comunidade, que é o adolescente caminhado por uma instituição onde ele preste serviços, ele aprenda um ofício, ele contribua com aquela instituição, pode ser um hospital, um asilo, ou um abrigo, né, uma casa de acolhimento de crianças carentes, etc. e tal, desde que seja fiscalizado, desde que seja acompanhado da forma correta. Me parece que a chance desse adolescente se regenerar é muito maior do que o meio fechado, porque no final das contas, a internação no meio fechado, ela reproduz aqueles hábitos do cárcere, da cadeia, né? Porque o adolescente que convive ali com pessoas que já foram presas, na rua, estou dizendo, né? Convive ali com presidiários, ex-presidiários, ela adquire hábitos próprios do cárcere e isso é levado para as unidades de meio fechado, de internação, e cria-se ali um ambiente de crime organizado, de hábitos típicos de criminosos, né? Isso é passado para os adolescentes e depois ele age dessa forma quando ele volta para a rua. Então eu investiria no meio aberto, o meio fechado eu deixaria realmente para os criminosos violentos e perigosos, para os adolescentes criminosos, violentos e perigosos, e aí é uma cláusula geral, investiria na educação, né? Eu acredito que não há outra forma na educação e no amparo familiar. Eu acredito que não há outra forma de se combater a criminalidade, Heber. Muito bom. Esse foi o doutor Gustavo Costa, que é promotor de justiça em São Paulo, né? Agora o doutor Marcelo Brutti Bianchi, que é ministro, ele é presbítero da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, e bacharel em Direito. Se o senhor fosse nomeado, o que o senhor faria de diferente? Deixa eu só fazer uma ressalva. Eu não disse em nenhum momento que dentro do meio social de uma classe mais favorecida não nós. É que, como o doutor mesmo disse, o doutor Gustavo, que é menos. Trabalhando com números, 51% dos jovens que são presos, ou melhor, que são apreendidos, eles não estudam. Isso é número, 2013. Eles não estudam. Então, nós estamos trabalhando com números, não questão filosófica. Agora, dentro da pergunta que o senhor deixou, eu acho que são duas medidas muito importantes. Dentro daquilo que o doutor disse, eu acho que a educação é o que desenvolve um país. Não tem outra solução.
meio fechado também tem que ser investido pesado em termos de educação, para que quando esse jovem estiver na rua, ele tenha a possibilidade, não vamos dizer que ele não vai cometer crime de novo, mas que ele tenha uma possibilidade de tentar encarar o mundo de uma forma diferente. Quando estiver no meio aberto, a educação também tem que ser muito forte, mas forte no sentido de, até o nível superior. Tem que ser muito bem investido, não só 4,5%, se não me engano, no ano de 2013 ou 2014, que foi investido na educação. Sim, mas 20%, 30% do PIB tem que ser investido em educação, para que o país desenvolva. E eu acho que a solução mais plausível dentro disso tudo é a recuperação do seio familiar, que é onde essa família possa ajudar esse jovem não vir mais a cometer crime. Eu acho que as duas soluções primordial. Vamos começar pelo fim. Vamos. Como é que a gente recupera o seio familiar se a família é algo que o Estado não pode ingerir na família, né? O que é uma família? O senhor, inclusive, como cristão, sabe, né? Sim, claro. É algo quase que divino. Dizem os teólogos que a família é a primeira instituição criada por Deus no universo, né? E aí, como é que a gente recria, como é que o senhor falou? Restabelece o seio familiar. Vamos pegar alguns dados. Hoje os jovens, crianças estão gerando crianças. Então. Esse é o primeiro ponto. Vai falar para elas que elas não podem transar. Não estou entrando nesse mérito. Não, mas eu entraria. Deixa eu contar uma experiência que eu já repeti aqui algumas vezes. Isso não é de hoje, não. Uns 10, 12 anos atrás, eu estava assistindo a um programa da Rede Cultura de televisão, que eu gosto de assistir. Era um programa que reuniu papais de mocinhas que engravidaram, adolescentes que engravidaram. Então eles estavam fazendo uma mesa redonda com esses pais que viveram na carne, um drama medonho, faz mais de 12 anos, uns 15 anos mais ou menos. E eu fiquei ouvindo, né, o que os pais iam dizer. E eu tinha uma filha pequena nessa época e falei, poxa, né, que drama. Eu ouvi cada um deles, nenhum desses pais, nenhum deles levantou a hipótese de, olha, a gente precisa educar nossas meninas e que elas não precisam transar aos 12 anos. Nenhum deles falou isso. Eles partiram do pressuposto de que uma menina de 12, 13 anos tem todo direito de transar. A gente tem que dar um jeito de ela não engravidar. Até a Santa Paz, pais que viraram avós. Como é que você vai fazer isso? Então, mas aí é o seio familiar. Eu tenho uma filha de 12 anos. O senhor já falou para ela que ela não precisa transar? Já conversei com ela, minha esposa conversa ela chama com ela. A polícia, fala, meu pai não deixa transar. Mas eu tenho que explicar. Esse é o problema. E aí nós temos que voltar na cultura desses pais que geraram esses filhos, que estão gerando filhos, como que eles são tratados, como que eles veem essa visão. Por isso que nós temos que investir em educações públicas, em termos de as pessoas se prevenirem para não ficar gerando esses filhos. Esse é o primeiro ponto. Para que elas possam entender, porque tem pai e mãe também, vamos ser sinceros, que não conversam sobre nada. Ele chega na casa dele, estou cansado, senta no sofá, assiste televisão e vai dormir. E tem mães que chegam cansadas, vai ter que fazer a janta, dá para os seus filhos e vai dormir. E não sabe nem como funcionou o dia do filho na escola. Ela não chega a perguntar para o seu filho, como foi seu dia? O que você fez? E é o que nós fazemos dentro da minha casa. Temos que entrar na mesa, eu, minha esposa e minha filha, conversarmos, dialogarmos, entender. Quando ela tem algum problema, que quem é o amigo dela não é o vizinho, não é o amiguinho da escola, mas são os pais. E isso são políticas que podemos fazer, sim, em termos de Estado. Mas quanto a Como é que o Estado vai fazer? Obrigar o pai a conversar com o filho? Não é obrigar. É mostrar para essas pessoas que o diálogo é a melhor solução do que a imposição. A orientação. Eu acho que o senhor sabe disso, se não sabe. Mas, de acordo com pessoas que trabalham com jovens infratores, tá certo? Pode. Eu, por exemplo, fui pastor durante muitos anos de um colega seu, um promotor que trabalhava na época na Vara da Infância e Juventude, o Dr. Ebenezer Salgado Soares, o senhor chegou a conhecer? E ele era um dos que me municiava de dados, né? A maioria esmagadora dos internos na FEBEM, naquela época era a FEBEM, era oriunda de lares evangélicos. Então, se nem a igreja ensina os pais a conversarem com os filhos, o senhor quer que o Estado faça isso? Então, mas eu também tenho essa informação. Só que, contrapartida,
nós temos que trabalhar no seio cultural das pessoas. Sabemos que dentro de uma comunidade evangélica existe vários tipos de culturas dentro do próprio evangelho, dentro da própria igreja. Então nós temos as pessoas mais esclarecidas e menos esclarecidas. O problema é que nós nos apegamos a falar certos tipos de assunto e esquecemos de outros. Que começando da igreja, começamos como pastores, orientação aos pais, para que esses pais, tenham os líderes de jovens, possam orientar esses jovens, eu acho que já é um caminho para evitar algum problema no futuro. Eu acho que são soluções que nós temos que começar hoje, mas não a curto prazo, e sim a médio e longo prazo, para que essas pessoas não venham no futuro a exercer os mesmos atos que está sendo cometido hoje. Com certeza. Deixa eu perguntar uma coisa. O Estado pode obrigar o adolescente a estudar? Ou isso é decisão de cada um? Não há nenhuma norma que obrigue o adolescente a estudar, né? É previsto que ele tem direito à educação, né? Então o Estado deve garantir esse direito para ele, né? Existe até um crime no Código Penal, que é o de abandono intelectual, né? Que se configura quando pais deixam de encaminhar os filhos à escola. Mas obviamente que para um adolescente não funciona muito isso, porque o pai realmente ele não tem como pegar o adolescente de 16, 17 anos pelo braço e... Mas espera aí, a lei prevê que ele tem direito à educação? Prevê. Então aí agora eu estou numa sinuca, porque tem um garoto na nossa igreja que inclusive ele se converteu a um trabalho que a gente fazia num abrigo. Fazia não, ainda é feito esse trabalho num abrigo em Ipiranga. Esse garoto se converteu, depois ele tornou-se maior e foi adotado por uma família da igreja. Ele estuda numa escola estadual, ali no bairro de Ipiranga, e a namoradinha dele, a moça que estava interessada nele, eles não estão estudando mais. Eu perguntei para ele ontem, indo para a igreja, né? Falei, e aí, Wellington? Aí ele falou assim, ela não está estudando porque ela não conseguiu vaga. Mas, se o senhor está dizendo que se ela tem direito de estudar, o Estado tem que dar vaga no segundo grau? Sem dúvida, sem dúvida. Então é mentira dela? Talvez não seja mentira, viu, Heber? Talvez seja verdade. Há uma deficiência de vaga, inclusive de creches, né? Que até o doutor Marcelo... Não, de creche a gente até sabe, mas no segundo grau devia sobrar vaga. Devia sobrar. Porque a impressão que eu tenho, por isso que ele fez essa pergunta, é que o adolescente não está interessado em estudar, ele está interessado em se dar bem. Sim, sim. Esse caso específico, obviamente, né? Precisaríamos ver qual que é. Agora, mas se alguém reclamar assim, se a mãe chegar lá na escola e falar, vocês não deram vaga para minha filha... Ela pode acionar o judiciário, inclusive. Opa! O judiciário pode condenar o Estado, obrigar o Estado a disponibilizar essa vaga, sob pena de pagar multas e etc. Isso eu não sabia. É um direito que pode ser exercido judicialmente. Com certeza. Bacana. Bacana. Agora, até as vagas em creche é a mesma coisa. Até as vagas em creche é a mesma coisa. Mas aqui a carência de vaga em creche sobe aos milhares, né? É maior. Isso é verdade. Sobe aos milhares. Bom, enfim. Ainda mais com essa molecada tendo filho, né? E aí? Criança gerando criança. Então, que foi uma das áreas que o senhor tocou. Por que nenhum de vocês, até agora, nós passamos na metade do programa, nenhum de vocês ainda falou assim, olha, a gente precisa fazer o jovem ter medo das consequências do que ele cometer. Nenhum de vocês falou isso. Por quê? Punir não é uma boa ferramenta? Mas será que só punição resolve? Não sei. Quem faz a pergunta aqui sou eu. Daqui para responder. Porque punir é muito fácil. Punir é muito fácil. Homicídio, pena X. Latrocínio, pena Y. É muito fácil. Mas agora tentar recuperar é difícil. Mas a punição não é para inibir. Se você não precisa punir. Se o cara tiver medo da consequência, ele não come o crime, o ato infracional, dê o nome que quiser, e aí a sociedade se protege. Porque o objetivo maior é se proteger, ou não? Sim, mas a punição até hoje, em momento nenhum, foi eficaz no sistema prisional. Mas, bom, doutor, só. Eu concordo 100% com o Marcelo. Mas também concordo com o senhor. Eu acredito que tem de haver punição. Tanto que eu disse que, para atos infracionais violentos, deve haver uma punição, uma medida socioeducativa de internação
que para muitos crimes é a única saída. Não há nenhuma dúvida, assim como para alguns determinados crimes, né, homicídio, estupro, etc. e tal, para o adulto a pena é pena de prisão. Né? Acho que é um consenso aqui. Eu acredito também que a pessoa que comete um ato grave, lesa a vida de outrem, lesa a integridade física de outrem, né? Ou lesa de forma efetiva o patrimônio de outrem, sem nenhuma dúvida deve ser punida, deve haver uma punição, isso não há nenhuma dúvida. Né? A lei tem que ser cumprida, a lei existe para isso. Agora, como ele disse, isso é algo que de fato não resolve, porque depois que ele sair do meio fechado, no caso do adolescente, da prisão, no caso do adulto, ele vai voltar para a rua. E se ele voltar sem perspectiva, e a consequência do cárcere e da internação é a pessoa sair de lá sem perspectiva, estigmatizado, ele tende a voltar à criminalidade de forma mais fácil, né? Então é por isso que, primeiro, deve-se evitar o meio fechado. E disso eu estou convencido já. E segundo, se for inevitável, haver um acompanhamento tanto dentro do meio fechado, da internação, no caso dos adolescentes, quanto no momento que ele sair. Só deixá-lo internado 2 ou 3 anos, e ainda que seja mais, e depois falar, agora você vai para a rua e não cometa mais crime, sabe? E ninguém acompanhar, não haver um profissional capacitado para acompanhar essa pessoa e a família dele, a chance dele voltar para o mundo do crime é muito grande. O senhor tem estatística de reincidência dos jovens que têm liberdade assistida? Porque o que o senhor acabou de escrever é a liberdade assistida. É a liberdade assistida. Olha, eu não tenho esses números. Eu sei que nesse estudo que o pessoal do Ministério Público da Infância de São Paulo fez, se eu não estiver enganado, mas eu acredito que é mais ou menos isso, 60% a 65% dos adolescentes que cumprem medidas de internação são reincidentes. Ou seja, já praticaram atos, já foram internados e agora estão internados pela segunda vez. 60%. Da liberdade assistida, eu não tenho esse número, né? Mas eu penso que a assistida funcionando, ela tem mais possibilidade de evitar a reincidência do que a internação. Eu vou dar um exemplo aqui agora, que eu assisti tem um mês, ou 3 semanas ou 5 semanas mais ou menos, num domingo à noite, uma grande emissora de televisão exibiu uma reportagem longa, extremamente chocante, de um programa que não sei se uma cidade ou um dos estados americanos, desenvolve com jovens infratores graves, né? Não é qualquer jovenzinho, mas são meninos, só meninos, infratores que cometem coisas muito graves. Eles participaram de um programa lá, um programa experimental, que consistia, né, em levá-los a uma visita dentro de uma penitenciária americana. O programa é horroroso, as imagens são medonhas. Né? Mostra quem são os garotos, eles chegam todos confiantes, tudo membro de gangue, e para eles é um glamour, e para cadeia, não sei o quê. A reportagem é bem longa, né? Até porque preencher tempo em TV é complicado. Então eles deixaram tudo. E aí eles vão para o primeiro ambiente, desafiando os monitores e tal, e começam a conversar com os presos, né? Olha, tenebroso. E os presos vão passando para eles as regras da cadeia, o que acontece lá dentro, os lugares onde não tem câmera vigiando. E a ideia é apavorar a moçada, mas apavorar legal. Quem assiste fica apavorado. Imagina se quem está lá. Tá lá dentro. E aí, quem elaborou, depois de alguns meses, retrata o resultado desse programa de altíssimo impacto, que é uma coisa, sei lá, não sei nem se é legal aqui no Brasil fazer isso, do ponto de vista jurídico. Deu muito certo. Né? Acho que eram 12, 13 adolescentes que passaram por isso, 9 se emendaram, estavam empregados, não queriam nem pensar em voltar para o crime ou coisa parecida. Né?
E aí, isso daria certo no Brasil? A gente vai para o intervalo, na volta eu quero ouvir meus dois convidados e você, que eu vou ler também os comentários que estão no site. Estamos de volta com o programa Vejam Só. Deixa eu começar o terceiro bloco mostrando para você uma novidade. Né? Você que gosta do Ministério do Missionário R.R. Soares, agora pode acompanhá-lo em tempo real em todas as intervenções que ele fizer, também ao vivo, pelo Periscope. Você vai para a sua loja, dependendo se você tem qual é o sistema do seu celular, né? Vai lá e baixa gratuitamente o Periscope, é de graça. Aí você se inscreve pelo Periscope, @RRSoares_, esse é o endereço, tá? RR Soares_, você se inscreve e a partir daí você vai, todas as vezes que o missionário R.R. Soares fizer uma intervenção no Periscope, você vai receber em tempo ao vivo, né? O que ele está falando, onde ele está, tudo ao vivo, e você interage com ele, tá bom? Então é pelo Periscope, @RRSoares_. Muito bem. Eu estou aqui com o Dr. Gustavo Costa, promotor de justiça em São Paulo, e também com o Dr. Marcelo Brito Bianchi, que é presbítero da Igreja da Assembleia de Deus do Ministério Madureira e bacharel em Direito. E eu fiz uma pergunta no bloco anterior. Primeiro, isso pode ser feito no Brasil, experimentalmente? Segundo, o que o senhor acha que aconteceria? Olha, eu penso que não há óbice jurídico, né? Posso estar enganado, mas penso que não há. Assustar não é problema. Acredito que não, né? Acredito que não seja. Agora, qual seria o efeito disso? Eu também não sei, porque, como eu disse, né, a medida socioeducativa de internação, ela, infelizmente, ela tem um aspecto muito parecido com o cárcere, com a prisão do maior de idade, né? Quando nós estamos, pelo menos nas fundações casa que eu conheci, embora sejam melhores que as prisões, né? Mas uma dúvida, são melhores, mais bem estruturadas, têm profissionais capacitados, não são superlotadas como são as prisões, embora também sejam lotadas, mas tem um aspecto prisional, porque tem grades, tem cadeados, né? Tem ali o rapaz que abre e fecha as portas, etc. Então é um aspecto prisional, digamos assim. E como o senhor falou, né, infelizmente está se disseminando aí uma cultura criminosa, uma cultura criminógena, né, onde há ali um certo orgulho da pessoa pertencer a uma organização e praticar crimes, etc. Isso eu também acredito que é devido à desigualdade social, é devido a essa cultura de desrespeito de direitos, que nem o doutor Marcelo falou, né? A pessoa muitas vezes ela pensa, olha, eu desde que eu nasci eu nunca tive direitos sendo concedidos a mim, né? Eu tenho direitos prescritos ali na lei, mas eles nunca funcionaram a meu favor. Então por que eu vou respeitar a lei frente a outras pessoas, né? Como eu disse, ela tem toda essa gama de direitos que não são respeitados desde que ela nasceu, e ela vem crescendo depois também com esse pensamento de que ela também não irá respeitar leis e respeitar direitos. Penso que é um ciclo vicioso, assim como essa questão dessas chacinas que nós vemos aí, dessa violência brutal, né? Eu penso que isso também fomenta a criminalidade, porque a partir do momento em que pessoas ali nos seus bairros, nas suas comunidades são mortas, assassinadas, ao que parece, aí sem mais nem menos, né? Muitas delas sem antecedentes criminais, não que isso justifique, obviamente, mas pessoas que não tinham nada a ver com crime, essas pessoas começam a sofrer esse tipo de violência, elas tendem a também responder posteriormente com violência, né? A violência gera violência. Violência gera violência. Então, quanto mais a sociedade não se indignar com esse tipo de coisa que aconteceu e que vem acontecendo, com essas chacinas, com esses genocídios,
E eu digo para o senhor porque nós temos o costume de dizer que menores com crimes, e muitos deles praticam crimes, atos infracionais e praticam mesmo, mas muitos crimes são praticados contra os jovens, né? Dos adolescentes, eu tenho até uns números aqui, 36% das causas de morte de adolescentes são homicídio, quanto para o resto da população é 4%. Né? Parece que 30 mil jovens de 15 a 29 anos foram mortos o ano passado. 30 mil. E desses 30 mil, 93% eram homens e 77% negros, que são a parcela mais pobre da sociedade. Nem país em guerra perde. Não tem esses números, o senhor tem toda a razão. Foram 56 mil homicídios no ano de 2012 no Brasil, né? E grande maioria homens, e grande maioria negros, e grande maioria pobres. Então a gente vê que a violência contra a população pobre, ela é muito grande, ela é, eu diria, né? E aí... Apavorante. E aí, qual é a tendência? Que essa população também responda com violência, né? Então é o que o senhor falou, violência gera violência. Então nós precisamos nos indignar com esse tipo de coisa que aconteceu em Osasco, em Barueri, cobrar das autoridades. Aliás, eu não vi ninguém protestando contra isso ontem, né? Acho que deveria ser um motivo de protesto. Mas quando morreu um médico esfaqueado no Rio de Janeiro, exatamente. Lá na Lagoa? Exatamente. Né? E houve um protesto muito grande, mas com essa chacina de 18, 20 pessoas não houve, né? Então a sociedade precisa cobrar. Chacinados? Provavelmente não. Tinha algum advogado? Não, provavelmente não. Então. Pois. Doutor Marcelo Brito Bianchi, o senhor no intervalo falou que viu ou já assiste reportagens semelhantes àquela que eu descrevi, né? E aí, o senhor acha que funcionaria? Esse programa, se não me engano, é Tensão de Choque ou Estado de Choque, o nome que passa desse programa. Voltando pela Constituição Federal, aquilo lá é mais disso, aquilo é uma tortura moral. É mesmo. E a Constituição proíbe a tortura. Então, no Brasil, já não poderia ser empregado isso dentro do sistema prisional, pegar uma criança e levar até lá e mostrar toda essa... O que vai acontecer com ela se ela cair lá. Isso não pode. Mas tem uma coisa cultural que nos Estados Unidos, com 10 anos de idade, no estado da Pensilvânia, se eu não me engano, você já pode ser condenado à pena de morte. Com 12 anos de idade, você responde como um adulto. Então, há uma questão aí social, porque 2 milhões, se eu não me engano, em 2014, foram condenados. 2 milhões de jovens estão nas prisões nos Estados Unidos. Então, não temos como fazer esse comparativo se aqui ia funcionar. Primeiro, porque a Constituição proíbe. E segundo, aqui nós temos sócio-educacional. Proíbe a tortura, mas lá o jovem, nenhum jovem recebeu... ninguém tocou nos moços, né? Eles foram conhecer o dia a dia de uma cadeia, e os presos faziam parte do programa, né? Claro. Então eles falavam, não vem pra cá, porque se você vier pra cá, olha o que aconteceu comigo, e olha o que eu vou fazer com você, e vou te destroçar, e bababá. Destroçar e deixar vivo, né? Se destroçar e matar... Mas a tortura que eu estou falando, ela não pode ser física, ela é emocional, ela é moral. Mas nós não temos que fazer esse pessoalzinho aí ter pouco medo das consequências? Temos, concordo plenamente com o senhor. Mas também temos que dar educação, também temos que dar condição. Eu acho que assim, temos que ter pesos e medidas. Vai fazer um ato, vai responder por isso. Mas contrapartida, também automaticamente... ele também tem que ser socialmente reeducado para quando ele voltar, não cometer o mesmo ato de novo. É isso aí. Bom, o Luiz Carlos, que mora na Praia Grande, litoral paulista, diz assim: difícil dizer qual é o maior culpado, pois existe parcela de culpa de pessoas de várias áreas. Antes de chegar no âmbito carnal, existe o espiritual, onde o culpado é o diabo. O diabo leva a culpa de tudo. Né? No âmbito carnal, o pecado entrou no mundo por um homem, porque todos pecaram, tal. Adão também é culpado. Pela lei do homem, criança até determinada idade não recebe imputação de crime. Nesse caso, os pais ou responsáveis é que respondem pela criança, que tem o dever de educá-la. Legal. Isso é fato? Isso acontece? Então, um moço que tira a vida, um rapaz que tira a vida de alguém, os pais dele respondem criminalmente por isso? Não, eles respondem civilmente. Como assim? Até os 12 anos... a criança ela não pode ser responsabilizada pelos seus atos, né? 12? Até 12,
ela recebe medidas de proteção, tem uma série de medidas previstas para crianças, né, aquelas que têm até 12 anos, mas ela não é responsabilizada, não pode ser internada. Dos 12 aos 18 é onde existe a nossa responsabilidade penal juvenil, que nós conhecemos como medidas socioeducativas, etc., dos 12 aos 18. Até os 18 anos, qualquer ato praticado pela pessoa pode gerar responsabilidade civil dos pais, ou seja, a vítima de um eventual ato infracional praticado por essa pessoa que tem até 18 anos, ela pode exigir reparações, indenizações ao dano material e moral que ela teve em razão do ato do adolescente e cobrar dos pais desse adolescente que não deram a educação, que não vigiaram, que não educaram da forma correta, podem responder por esses atos, mas não criminalmente. Não há punição criminal no Brasil fora da pessoa do praticante do ato. A criança, por sua vez, tendo noção do que é certo, também tem um pouco de culpa. Além disso, vivemos um meio socioeconômico complexo, onde o poder aquisitivo é acentuado por uma minoria privilegiada e a grande maioria vive numa relativa miséria social. Para se pôr tudo isso na balança, tem que ser justo. O Oscar, lá de Itaperoá, na Bahia. Na minha compreensão, é a falta de seriedade nas políticas públicas desenvolvidas pelos nossos governantes e o aval da nossa justiça, incluindo o Supremo Tribunal de Justiça, em fechar olhos para a corrupção galopante que acontece. Ah, boa, Oscar, você me lembrou um negócio que eu tinha anotado aqui e esqueci de falar. A gente está falando que são os pobres que fazem a violência, mas a Operação Lava Jato não tem classe média lá. É tudo gente da nata. Até porque o que foi desviado é inimaginável, né? Está na casa dos trilhões de reais. E aí? Não foi falta de oportunidade. Aliás, foi excesso de oportunidade, né? Concordo plenamente. Excesso de oportunidade no dinheiro público. Aí sim a pena tem que ser, aí eu vou concordar com o senhor que aí sim a pena tem que ser severa, tem que ser dura. Esses aí tem que apodrecer na cadeia. Esse sim tem que ser culpado pelos seus atos de maneira eficaz. Mas não pegar alguém que está em formação, querer culpá-lo para poder responder para uma sociedade que está num clamor devido à violência e esquecer de tudo que está acontecendo ao redor. Esse sim tem que pagar de uma maneira severa. Até, não é que no Brasil não é permitido, mas se fosse, até com uma pena de morte, porque querendo ou não, está matando milhares e milhares de pessoas pela corrupção. É importante isso que ele disse, porque olhando para alguns dos parlamentares que votaram ali a redução da maioridade penal, na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão Especial que foi formada para discutir esse assunto, muitos deles que votaram a favor têm envolvimento com casos de corrupção, né? Então até ontem eu vi um desenho de um rato gigante com um paletó, né? Com um paletó fino, com uma gravata bonita, com sacos de dinheiro debaixo do braço e falando, prende esse marginal aí, falando para o juiz, né? Uma criança, um adolescente pobre, negro, de chinelinho, na frente do juiz, prende esse marginal e ele com sacos de dinheiro na mão, né? Então veja que é claro que essa criminalidade, ela é talvez a criminalidade que realmente nós devamos combater com mais eficiência. Nós vamos ter um tema aqui, um debate, um tema, que é bom você já ir começar a pensar nisso, porque o que a gente vai questionar é o seguinte: a maioria do povo brasileiro não se deixa corromper caso tivesse oportunidade? Caso eu e você estivéssemos no lugar das pessoas que o juiz Moro, por quem eu oro todos os dias, e concito você que é cristão a orar e interceder por esse homem que eu não sei nem qual é a fé que ele professa, mas é um homem de Deus. Está sendo braço de Deus aqui para pôr as coisas no lugar aqui no Brasil. Espero que ele resista, né? E outros se levantem, lógico. Agora, caso eu e você estivéssemos no lugar dos réus lá do juiz Moro, nós não deixaríamos nos corromper? Pensa nisso. Pensa nisso. Porque, olha, sei não. Praticar crime porque você quer ter o que os outros têm é uma coisa. Agora, a corrupção
é outra esfera. Eu acho que tem a ver com caráter. Personalidade. Personalidade. Né? Bons costumes. André Vincent, ele mora em Minas Gerais, lá em Alfenas. Cada caso é um caso, mas o mais relevante é o caso da falta de perspectiva que deixa o jovem angustiado, somando a desestruturação da família, a atroz competitividade, tanto no ensino como no mercado de trabalho, fatores herdados de um sistema de liberalismo escravizador. Desculpa do pleonasmo. Sistema de liberalismo escravizador, onde a vitrine de ilusões tem acesso restrito. O jovem é privado muito cedo de sua esperança e se agarra a qualquer cipó que lhe aparece, muito mais podre que saudável, onde o tombo é iminente e irreversível. Tá, então vamos lá. Doutor Gustavo e doutor Bianchi. Doutor Gustavo, o senhor primeiro. Hoje, quem mais oferece perspectivas para os adolescentes pobres é o tráfico. Tanto é que uma boa parcela dos internos é por causa do tráfico. 26%. Pois é. O senhor acha que se o consumo de drogas fosse liberalizado, fosse descriminalizado, isso ajudaria a sociedade? Olha, é uma questão muito difícil, não é? E muito controverso, obviamente. O que eu entendo é o seguinte, pelo menos falando por mim, eu ainda estou em fase de estudos nesse assunto, né? Mas me parece que simplesmente liberar, eu acredito que não vai haver um aumento no consumo, um aumento de pessoas procurando a droga. Não me parece. Porque o cigarro é liberado e nós vemos que cada vez menos pessoas se interessam em consumir essa droga, né? Eu acredito que se houver uma política de Estado, uma política pública para a desestimação da pessoa usar a droga, campanhas, mas lá no futuro, se eventualmente alguns tipos de droga forem regulamentadas, houver taxação, impostos em cima disso, que nem é feito com cigarro, né, que tem o desenho da pessoa morrendo, etc., vai haver uma queda no consumo. O que me parece é que a proibição, pura e simples, a criminalização da droga, ela é algo que não inibe o jovem a usá-la. É impressionante, né? Parece que até... Eu não diria que tem aquele negócio que quanto mais proibido, melhor. Não diria que é isso. Mas eu diria que isso não desestimula os jovens a usar a droga, porque o acesso à droga é muito fácil, né? Está nas escolas, está nas empresas, está nas ruas. Então eu acredito que o poder do tráfico de drogas é muito grande, até por ele ser proibido. Veja que coisa interessante. Porque todo o dinheiro que é arrecadado com o tráfico vai para o traficante, né? Então, todo o mercado é do traficante. Aqui é uma questão, é uma pergunta que eu faço que eu também ainda não tenho resposta. Será que se o Estado regulamentasse a venda, ainda que seja de algumas drogas menos nocivas, etc., será que se o Estado regulamentasse, controlasse a produção, controlasse a venda, exigisse o tributo da venda dessa droga, e recolhesse esse tributo até para investir na recuperação dos drogados, para investir no tratamento médico, psicológico, etc., será que o resultado não seria melhor? E aí esse dinheiro não ficaria todo com o tráfico, o que permite que eles comprem policiais, comprem juízes, comprem agentes públicos, e tenham dinheiro para comprar arma, e tenham dinheiro, no final das contas, consequentemente, a recrutar outros jovens para que entrem nesse mundo. É uma pergunta, não tenho ainda a resposta disso. Senhor? É um tema polêmico. Primeiro ponto, concordo plenamente com o doutor. Mas se nós pegarmos a Holanda, que lá é liberado, eu acho que eles gastam menos dinheiro para a recuperação dessas pessoas que usam do que nós gastamos com pessoas alcoólatras no Brasil. Sem dúvida. E que se talvez, não estou falando que seja o certo, mas que viesse a ser liberado, nós acabar primeiro ponto com o traficante. Não sei se acabava. Mas enfraqueceria. Enfraqueceria. Mas só que ele teria uma loja que lá ia vender, talvez essa droga não teria tanto produto químico como tem,
talvez não viciasse tanto como vicia. É muito e não relativo. Matasse tanto quanto mata. É muito complicado. É um estudo que tem que ser muito bem tem que ser aprofundado. A pergunta que eu faço é a seguinte, no meio dessa discussão. Por que o traficante tem toda uma estrutura para vender por baixo do pano, perderia essa estrutura? Ele não perderia nada. Ele vai concorrer com o cara que vende legalizado, que tem que pagar imposto, tarará, né? Ele já é criminoso, ele já sabe como fazer. E a droga dele vai ser mais barata, porque não tem imposto. Assim, é claro que isso não é do dia para a noite, né? Liberou hoje e amanhã tá tudo certo. É o que o Fernando Henrique fala. Não é. É uma coisa gradual, né? Veja, podemos pensar por esse lado. Obviamente que ele vai continuar vendendo, que ele vai continuar sendo um criminoso, ele vai continuar traficando droga, não há dúvida, né? Só que ele vai ter um concorrente, né? Então, aquele pessoal que é de uma classe mais privilegiada, digamos assim, essas pessoas não irão mais para a favela comprar. Elas comprarão na padaria, por exemplo. Estou dando um exemplo, né? Elas não correriam mais o risco, elas não correriam mais o risco de o ponto de venda de drogas para comprar, né? Então seria uma concorrência, né? Não diria que acabaria com o tráfico, não acabaria, mas seria uma concorrência, dificultaria o trabalho do traficante. A meu ver, que nem eu disse, ainda eu estou em fase de estudos desse tema, ainda não tenho uma opinião formada sobre o assunto, mas eu começo a questionar essa nossa política de drogas, que me parece... países que já liberou e deu tudo certo. E deu certo. Não, Portugal... Não é bem assim, não. Mas não em vista do nosso país, em termos de comparação. Portugal, depois que foi liberado o aporte de droga para consumo, reduziu-se o número de viciados, reduziu-se o número de pessoas procurando ajuda em razão do vício. Bom, a nossa equipe de reportagem perguntou sobre o tema de hoje. Vamos lá. O maior culpado pelos crimes cometidos pela juventude hoje, na sua opinião? O maior culpado, acredito que as pessoas que cometem os crimes, porque cada um vai da consciência de cada um, né? O jovem tem que pensar muito no seu ato, né? Não perante só a Bíblia, mas perante o homem mesmo, a lei, né? Então, acho que de verdade não existe nenhum culpado realmente. Ninguém, culpado é ele, não, culpado é o jovem, culpado é o maligno, não. Tem que, na verdade, vai da consciência e da educação de cada um mesmo. O problema não é os jovens, mas assim, o inimigo mesmo. Hoje a tecnologia está muito avançada, televisão, internet, e o diabo ele usa de todas as formas. E essa é a principal arma que ele tem usado, e os jovens são facilmente influenciados. E isso acaba também ajudando bastante. Eu acho que é o principal responsável. O maior culpado sobre hoje é o diabo, né? Que a palavra diz que ele vai matar, roubar e destruir. E é o que ele está fazendo no meio da juventude hoje em dia. Eu acho que a educação ajuda bastante. Desde do berço, assim, do começo, a pessoa ela tem que ser educada numa certa coisa. Mas chega na juventude, tudo muda, porque hormônios e tal, essas coisas assim atrapalham bastante. Mas o jovem, quando ele é centrado, e o jovem, quando ele tem um apoio emocional dos pais, da família, de um grupo de amigos, ele também se afasta dessas coisas, entendeu? Porque eles se ajudam e mutuamente todos vivem numa vida feliz, né? Muito bem, o Sérgio Clemente de Paula, de Congonhas, cidade lá onde tem as obras do Aleijadinho, né, em Minas Gerais, diz assim: o maior culpado é o próprio delinquente, pois deles são os pais, governos e a sociedade. É o irmão Sérgio da Igreja Batista Nacional em Congonhas, nas Minas Gerais. Daniel Leme, da capital paulista: o maior culpado, ou melhor, os maiores culpados pela delinquência juvenil de hoje são os pais. Por quê? Não querem perder tempo com seus... Não é perder tempo, e sim investir tempo. O Tércio Silva, também da capital paulista: sem dúvida a origem do problema da delinquência juvenil está nos desarranjos de ordem familiar. São pais ausentes que muitas vezes não têm tempo ou, em muitos casos, infelizmente, não querem cuidar dos filhos. O inimigo tem usado as drogas e a promiscuidade para destruir as famílias. Nesse contexto, vemos pais vítimas de drogas ou que correm atrás da própria felicidade, deixando para trás filhos que muitas vezes serão criados por ninguém. E isso independente da situação social e econômica, pois, na minha opinião, grande parte desses filhos criados por ninguém estão nos lares ricos. Vemos o caso do menino Bernardo, um exemplo,
que só teve repercussão pelo seu final trágico. Eu me pergunto, quantos outros Bernardos não estariam sofrendo? Bernardo é aquele garoto que foi assassinado pela madrasta. Caso gravíssimo. Lá no sul, né? Isso. Com a anuência do pai, né? Não pode negar. Abandono afetivo total. Terrível. Bom, o Jairo de Lima Alves, lá do Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. A delinquência juvenil constitui-se um grave problema social da atualidade. A sociedade organizada tem questionado o assunto sem muito êxito, enquanto o parlamento brasileiro não avança muito. Fala-se muito em redução da idade penal, que também não resolveria a questão. Os desajustes sociais, a desestruturação da família e o desgoverno são fatores que contribuem para a delinquência juvenil em muitas facetas, né? Bom, a gente tem que terminar o programa. Eu agradeço a presença aqui do Dr. Gustavo Costa, promotor de justiça em São Paulo, membro do movimento do Ministério Público Democrático, né, MPD, e também do Dr. Marcelo Brito Bianchi, ministro ou presbítero da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Madureira, bacharel em Direito. O contato desses dois está no site vejamsó.com.br, onde você, na aba Convidados, os localiza para fazer perguntas, mandar e-mail, fazer convites, eles estão à sua disposição, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe a vocês. Muito obrigado. Vamos ver quem é que vai levar o kit da Agrade. Álvaro Ramos, lá aqui, da capital paulista. Valeu, Álvaro. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nos encontramos no próximo Vejam Só.